Boa tarde a todos. Vamos lá para a continuação do nosso vídeo, nossos vídeos, né, de Albrooks. Deixando os recadinhos de sempre aí, pessoal. Então, o livro do canal não é Albrooks, mas também é um livro muito bom. É um livro que eu escrevi, link na descrição para quem quiser. Quem quiser o livro físico, QR Code aqui, ó. Fala comigo no WhatsApp, tá? Tem teoria e tudo mais, tudo no WhatsApp. Aqui para apoiar o canal, gostou, quer apoiar o canal, fazer uma doação aí, fiquem à vontade. Deixa eu tirar o fone aqui para gravar o vídeo, eu não preciso de fone. Tá? Inclusive não atrapalha. E vamos lá, pessoal, dar continuidade, tá? Links na descrição. Compra do livro, Telegram, Discord, tudo aí na descrição, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí para clicar em todos os links. Então, vamos trazer o rabiscadorzinho aqui pro lado. Tá? Vamos lá começar. Então, a gente terminou, né, falando de alguns gráficos lá na questão do outside bar, no último vídeo. Tá? E agora a gente vai falar de uma coisa que eu também bato muito martelo quando eu estou dando aula, que é a importância do fechamento da barra, né? Então, a gente tem que dar importância para o fechamento da barra. Como a barra fecha? Esperar o fechamento da barra, principalmente da barra de sinal ou a barra de entrada, é muito importante, pessoal. Então, pessoal, a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem que esperar a barra fechar para confirmar o sinal, não tentar antecipar o sinal, porque isso pode ser um erro, a gente vai ver aqui pela explicação como funciona. Então a gente tem dois problemas comuns que ocorrem regularmente quando a gente fala de gráfico de 5 minutos, das barras de 5 minutos. Tá? E quais são eles, né? O mais custoso que ele fala é quando você tenta escolher um fundo e uma tendência forte, né? Tipicamente você vai ter uma mínima inferior após a quebra de linha de tendência. Então, você tem a quebra de linha de tendência e você vai ter uma mínima inferior após a quebra da linha de tendência. E os traders estão esperando por uma barra de reversão forte nessa quebra de linha de tendência, né? Especialmente se houver um overshot da linha do canal de baixa, principalmente se tiver um rompimento da linha de canal de baixa. A barra que se configura bem é uma barra de reversão de alta forte por meio do terceiro minuto. Então, o que ele está falando? Lá por volta do terceiro minuto da barra, ela já formou uma barra de reversão forte de alta. Tá? Então, o preço está próximo próximo da máxima da barra por alguns minutos. Então, lá no finalzinho da barra, lá 3, 4 minutos, a barra está no fechamento, está lá no careca, shaved, né, igual ele fala, atraindo mais traders contra a tendência para entrar cedo, para que esse movimento se complete. Tá? E o seu risco seja menor. Então, ele tá atraindo os players para entrar na formação da barra para que o stop seja menor. Porque se ele esperar fechar a barra, pode ser que a barra feche muito grande e você fique com um risco muito caro ali para estar sumindo. Mas então, aí o que acontece? Então, com alguns segundos antes do fechamento da barra, 10, 15, 20 segundos do fechamento da barra, o preço cai e fecha na mínima. Muitas vezes essa barra vira e ela fecha uma barra de queda, até com uma sombra superior, tá? E cancela o sinal, tá? Então, porque você não esperou a barra de sinal se confirmar. Então, todos esses compradores precoces que estavam tentando arriscar ali um stopzinho mais curto, alguns ticks a mais de ganho, esses compradores, né, permitiram que eles mesmos ficassem presos numa operação ruim, onde o sinal falhou. Então, esses compradores vão acabar saindo na mínima dessa barra, forçando o mercado mais para baixo. O outro problema comum é a gente ficar preso fora de uma boa negociação. Então, por exemplo, se você acabou de comprar a sua negociação e teve 3 a 5 ticks de lucro aberto, mas o mercado simplesmente não consegue atingir 6 ticks, permitindo que você saia com 4 ticks de lucro, você começa a ficar nervoso. Aí você olha o gráfico de 3 ou 5 minutos, com cerca de 10 segundos antes do fechamento, e é uma reversão de baixa forte. Então você vai lá, move sua ordem stop, protetora para um tique abaixo, a barra um pouco antes do fechamento pega, né, cai, atinge sua ordem stop, tá? E apenas para subir depois de alguns ticks no final da barra. Então os primeiros 30 segundos da próxima barra, o mercado sobe rapidamente, 6 ticks, 7 ticks, onde você vai tirar sua parcial e você vai ficar à margem, você vai ficar de fora. Então o que ele quis dizer? Que você vê numa tendência, por exemplo, tá? Aí chega próximo do seu alvo está aqui, ó. Aí você fala, ele não vai chegar no alvo, não vai chegar no alvo. Aí de repente,
Na formação da barra, ele está fazendo uma barra assim, ó. Aí você fala assim, vou trazer meu stop aqui, porque ele está sem força para romper. Aí essa barra, no meio da barra, ela só toca, te estopa e no final das contas ela fecha uma barra assim, ó. Ela vira para cima e fecha positivo. Tá? Isso aqui em questão de segundos o mercado faz isso. Uma agressão ali em questão de segundos ele vira uma barra de 5 minutos. Tá? Então você acaba saindo porque você não esperou fechar a barra de sinal talvez de reversão, que seria a sua saída. Você antecipou a sua saída dessa barra de sinal. Tá? Então por isso que a gente tem que esperar o fechamento da barra. A gente não pode antecipar o fechamento da barra. Tá? Então a gente tem que prestar muita atenção ao fechamento de cada barra, especialmente para a barra de entrada e a barra seguinte ou duas barras seguintes após a entrada. Se a barra de entrada tiver uma altura de 6 ticks, você preferia muito mais ver um corpo subitamente aumentar de um corpo de 2 ticks para um corpo de 4 ticks no último segundo da barra. Então, se a barra inicial ela tem lá, a outra barra você quer ver no momento final da barra, nos últimos segundos, ela o que? Ela ganha no terreno. Nos últimos 30 segundos, eu diria assim, numa barra de 5 minutos, que é onde o mercado define como aquela barra vai fechar. Então, por mais que ela ande, nos últimos 30 segundos ela pode devolver a barra toda e ficar uma barra feia. Ou ela pode ficar uma barra brigando aqui embaixo durante 3 minutos, 4 minutos, nos últimos 30 segundos ela faz uma barra de força. Tá? Então, o finalzinho da barra ali, seria legal a gente ver próximo do fechamento, mostrando força desse movimento, mostrando força para tentar fechar a barra o mais bonito possível, né? Os players sabem que as pessoas estão olhando o fechamento da barra, eles sabem que as pessoas se baseiam pelo fechamento da barra, eles promovem esse fechamento, tá? Então, neste caso, provavelmente você reduzirá o número de contratos que planeja liquidar rapidamente, fazendo um scalp. Isso também vale para as próximas barras. Se os fechamentos forem fortes, você deverá estar mais disposto a carregar mais contratos e mantê-los por mais tempo, em comparação com barras que tiveram fechamentos fracos. Então, se na barra que você entrou, o que ele está falando? Se na barra seguinte são barras fortes, você fala assim, opa, o mercado ganhou força. Eu não vou fazer scalp, eu vou deixar meu stop e vou tentar carregar o mais longe possível, porque o mercado ganhou força. Aí você tem uma barra de sinal, você botou a ordem, entrou, e as barras seguintes ficam assim, ó, um monte de barrinha pequenininha, o mercado não tem força. Você já tem que ficar esperto para fazer um scalp ou sair da operação, tá? Ou até encurtar seu stop. Porque a força compradora após a sua entrada, ela não foi como a gente gostaria que fosse, tá? Outra razão pelo qual o fechamento é importante, tá? É que muitos traders institucionais colocam ordens com base em valor e não em ação do preço. Quando eles observam gráficos, esses gráficos são de linhas, que são baseados no fechamento. A linha é baseada no fechamento do preço naquele tempo. Eles nem mesmo olhariam para gráficos se eles não influenciassem as suas decisões. O único preço que estão considerando é o fechamento, o que aumenta a sua importância. Então, eles só consideram o preço de fechamento. Tá? O que torna o fechamento do candle ainda mais importante. Tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Tá? Então, ó, a barra 4, então vamos pegar a barra 4, tá? Essa barra 4 era uma barra externa, mas o mercado ficou lateral por 5 barras. É isso? Vamos lá. Era uma barra externa, mas o mercado ficou lateral por 5 barras. Portanto, ela fazia parte da faixa de negociação e não era uma boa barra de sinal. Tá? A barra 5 era uma barra externa ainda maior. Tem alguma coisa errada. Acho que esse gráfico está errado, pessoal. Deixa eu só conferir aqui. Ó. Deixa eu só abrir aqui a tela. Alguma coisa errada aí, pessoal. Pera aí. Outsides. Importância do fechamento da barra. Não, é isso mesmo. Esse é o gráfico mesmo. Tá, é isso mesmo. A barra 5 era uma barra externa ainda maior, formando um padrão outside, outside, tá? Na barra 5. Isso normalmente é apenas uma faixa de negociação maior. Aqui,
a barra tinha um grande corpo de baixa. Deixa eu só ver, parece que tá alguma coisa errada, porque não é uma outside a barra 5, né? Deixa eu só ver aqui. Não, tem algum texto errado aí, pessoal. Pera aí. Não, esse texto aqui não é daqui, pessoal. Tá? Esse texto não é daqui. Eu vou pegar direto do livro, tá? Eu erro ali na montagem do slide aqui. Eu vou pegar direto do livro para vocês, pessoal. Tá? Então, ó. Vou puxar o livro. As outras tá certo, tá? Ó. Então, a gente tá falando do outside. E a gente tem aqui, ó. Então, o que ele tá querendo mostrar pra gente, ó? Close bars. Então, o que ele tá falando pra gente, né? Que a gente consegue ver, né? Na verdade, o que ele queria explicar pra gente é que se a gente traz, ó, eu tenho um gráfico de 5 minutos, né? Então, se eu trouxer para um gráfico de 3 minutos, eu consigo ver que, por exemplo, na formação da barra, né? Onde eu tenho a formação da barra até aqui no 11, ó, aqui é no 11, ó. Então, se eu pegar essa formação 11, ó, tá? Eu tenho a formação 11. Se eu trouxer para cá, eu vejo que eu tenho um movimento de queda durante a formação da barra, e no final da formação da barra, nessa barra denominada A, ela mostra a reação no último minuto da barra. No último minuto da barra, no finalzinho da barra, ela mostra a reação, fazendo que a barra se torne uma barra de sinal logo após a barra 11, né? Então eu tenho a barra 11, aí eu tenho a formação logo depois. Então, se eu não esperar o fechamento, em algum momento essa barra aqui, ó, estaria invalidando o sinal da barra 11, tá? Então é isso que ele está falando para a gente, ó. A barra 11 é uma Strong Bull Reversal Bar de 2 barras de reversão. Então a barra 11 é uma Strong Bull, né, 2 barras de reversão de alta, né? Mas em algum momento após a barra 11, né, a gente tem esse mercado devolvendo ali. Então no fechamento da barra, tanto da barra 11, ó, em algum momento, ó, a formação da barra 11 ela era uma barra de queda. Depois que ela vira para uma barra de alta, tá? Então, a gente tem que esperar o fechamento da barra, tá? Isso que é importante. A gente sempre observar, né, que mesmo após, ó, tanto na formação da barra 11, em algum momento essa barra, ela era uma barra de baixa, né? E durante a formação, o mercado foi e transformou aquilo numa barra de sinal. E a barra inversa, a barra depois que ocorreu, o que ela fez? Em algum momento ela era uma barra de queda, que estaria invalidando essa reversão. E depois ela fez o que? Ela voltou e acabou transformando numa barra de alta. Tá? Então por isso que a gente tem que esperar o fechamento da barra para que a gente possa ter um bom sinal, tá? Só para a gente poder estar operando. Tá bem que eu vim, né, pessoal, para não falar nada de errado para vocês. Tá? Então agora a gente vai falar de outro assunto. Tá? Falamos do fechamento da barra, que para ele é muito importante. E agora a gente vai falar dos ETFs e dos gráficos invertidos, tá? Então, dos ETFs e gráficos invertidos. Então, muitas vezes, para que ele fala para a gente dos ETFs e dos gráficos invertidos? Como que a gente utiliza esses ETFs e gráficos invertidos? Às vezes, pessoal, tá? O gráfico que a gente está operando, ele não está tão bonito, né? Então, a ação do preço, ela pode se tornar mais clara se você mudar alguma coisa sobre o gráfico, se você mudar a forma de ver o gráfico. Eu normalmente falo, às vezes, muda um time frame, não estou conseguindo enxergar, joga no, tá olhando 5, joga no 15, joga no 60, joga um time frame maior, vai te dar um contexto melhor. Ou você pode alternar, por exemplo, para um gráfico de linhas ou um gráfico de barras, né? Um gráfico baseado em volume, gráfico baseado em tiques. Então isso tudo vai poder, muitas vezes vai aliviar ali, vai dar uma tranquilizada no que você consegue, da forma que você consegue trabalhar. Mudar um prazo mais baixo, um prazo mais alto. Imprimir o gráfico, olhar ali no papel, tudo isso pode ajudar você a entender o que está acontecendo, né? Ou vários fundos de índice são negociados em bolsas, né? Os ETFs. Então, no Brasil, a gente tem o BOVA11, nos Estados Unidos, a gente tem o SPY, tem o IVVB11, que é o
S&P no Brasil, né? Então, por exemplo, a gente tem o SPDR do SP500, tem o ETF SPY, os dois são quase idênticos. A aparência do gráfico mini, às vezes tem uma ação de preço mais clara num ETF, por exemplo, do que no índice. Então, no Brasil, às vezes você tem uma ação mais clara no BOVA ou no IBOV do que propriamente no gráfico futuro. Então, você consegue muitas vezes anuviar sua dúvida ali, olhando o mesmo ativo, né, que eles são meio que espelhados, é um ativo diferente, mas que representa a mesma coisa, então a movimentação é muito parecida. Então, você consegue tirar alguma dúvida ali que você possa ter do movimento. Além disso, pode ser útil considerar o gráfico a partir de uma perspectiva oposta, que são os gráficos invertidos. Se você está vendo uma bandeira de alta, mas algo não está certo, você não consegue olhar direito, então o que o pessoal faz? Olha, o ProShares Ultra Short, ele nada mais é do que o mercado invertido, que chama SDS, né? Que é um ETF baseado no inverso do SPY. Então ele é o inverso do SPY, só que alavancado, com o dobro da alavancagem. Então quando um anda um tick, o outro anda dois, tá? Então ele é dessa forma. Então você consegue ganhar amplitude para você enxergar às vezes um movimento ali. E você olha para ele e você pode descobrir que a bandeira de alta que você estava procurando, né, na verdade, no mini, no SPY pode ser um fundo arredondado, pode ser outra coisa, porque como ele tem uma amplitude maior, a gente vai ver isso, né, você consegue ver melhor desses movimentos, né? Então, se fosse esse o caso, o ideal seria não comprar a bandeira do mini em vez de esperar por mais ação do preço se desdobrar, como esperar a quebra e depois ver o desdobramento se vai se falhar ou não. Tá? Então, o que ele fala? Às vezes você pode mudar o gráfico que você está operando para que ele torne mais claro para você poder ver. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui a gente está vendo, como mostrado no gráfico superior, o E-mini é essencialmente idêntico ao SPY, o gráfico do meio. Então, esse aqui é o mini, esse aqui é o SPY. Eles são basicamente idênticos. Muda que às vezes eu tenho um candlezinho lá, uma sombrinha aqui no outro eu não tenho, né? Mas basicamente, se você pegar toda a movimentação dele, basicamente é idêntico, porque eles são ativos espelhados, que a gente fala, né? São idênticos. Mas a ação do preço do SPY às vezes é mais fácil de ler, porque o tamanho do ticker é menor. Muitas vezes torna os padrões mais claros. Eu tenho menos ticker, né? Porque aqui ó, é 1417 e aqui é 141. Então o tamanho do ticker é menor do que isso aqui. Então às vezes fica muito mais fácil a gente estar observando. O gráfico do SDS, que é o inverso, é o ETF que é inverso do SPY, com o dobro da alavancagem. Às vezes o gráfico do SDS fará você considerar sua interpretação do gráfico mini, porque ele tem o dobro da volatilidade, né? Ele tem o dobro da volatilidade e ele é o inverso. Então, muitas vezes o que você vai estar olhando aqui, você vai olhar isso com outra perspectiva, e você vai mudar a ideia do que você está tendo ali, do que você está observando, né? Então, como por exemplo a gente pode ver, né, no dia de triple witching, então são triplas bruxas ou bruxas triplas, né, traduzindo, deixa eu dar um gole d'água aqui que a boca até secou, né? É um dia específico de vencimento de contrato de opções de contratos futuros nos Estados Unidos, né? O preço do SPY é ajustado nesse momento, o que muitas vezes resulta em uma abertura com uma lacuna muito maior. Então tem um gap muito grande por causa desse ajuste. O SPY à esquerda e o E-mini à direita. Você vê que no mini eu não tenho esse ajuste. Então muitas vezes esse mega gap aqui pode não ser representado no outro, tem uma diferença, isso pode ajudar. No entanto, em seguida eles praticamente negociam tique por tique, como em qualquer outro dia. Portanto, não se preocupe com o gap, com a lacuna. E negocie a ação do preço à medida que o dia se desenrola. Então, você não precisa se preocupar, porque esse gap realmente não existiu. É um gap menor. Então, opera normal, tique após tique, aí depois que o dia vai se desenrolando. Não tem problema da gente estar... O gap não é o grande problema por causa desse ajuste, tá? Uma forma de você estar operando é você estar fazendo o gráfico ajustado. Então, ele automaticamente vai ajustar a parte de trás do gráfico. Então ele não vai ter esses gaps de ajuste, ele vai ser assim, tá? Então que é o que a gente faz, por exemplo, para operar no mercado normal aqui, tá? No nosso índice futuro, tá? Vamos falar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho aqui nas segundas entradas, tá? Só para a gente dar o início aqui nas segundas entradas, tá? Não vai dar para falar tudo ainda. Então, os analistas frequentemente afirmam que fundos do gráfico diário
geralmente exige uma segunda reversão a partir da mínima para converter trades suficientes a operar o mercado sob uma possível tendência de alta. É uma coisa que eu falo que assim, o mercado é um trem desgovernado. Então, se ele vem caindo, tá? Se ele faz uma reversão, ele precisa de uma segunda reversão para que novos traders estejam dispostos a comprar. Que quando a gente opera Smart Money, né, que é um outro conteúdo que eu tenho no canal, tá? Quando a gente opera Smart Money, nada mais é do que a gente esperar essa primeira quebra e comprar no segundo fundo aqui. Então é uma forma da gente operar uma segunda reversão, o que é um ponto confirmado que a gente fala no Smart Money, né? No entanto, isso também é verdade para topos. Então, a gente também teve uma vendinha de topo duplo essa semana, tá? Por causa justamente de uma entrada confirmada. Uma segunda entrada quase sempre tem mais probabilidade de resultar em uma negociação lucrativa do que a primeira entrada. A segunda entrada está permitindo que você entre a um preço melhor do que na primeira, né? Se a segunda entrada está permitindo que você entre em um preço melhor do que a primeira, desconfie que isso possa ser uma armadilha. A maioria das boas segundas entradas ocorre ao mesmo preço ou a um preço pior. Significa que se eu estou vendendo um topo duplo, normalmente essas segundas entradas, ou ela está no mesmo preço, ou num preço melhor. Se ela está num topo superior, por exemplo, ela normalmente não é uma boa entrada. Um trader de segunda entrada é alguém que entra tarde, tentando minimizar o risco. E o mercado geralmente o faz pagar um pouco por essa informação adicional. Por essa confirmação que o movimento fez, normalmente você entra mais barato. O mercado já não deixa você entrar mais tão caro quanto você gostaria no caso de uma venda. Se ele estiver lhe dando um preço mais baixo, pode ser um sinal de que você está perdendo algo e deve considerar não realizar a negociação. No caso de fundo duplo, né? Então, se ele está te deixando entrar aqui, tem que ficar esperto porque você está deixando passar alguma coisa e provavelmente isso é um trapzinho, tá? Na maioria das vezes, um bom preenchimento equivale a uma negociação ruim. E um preenchimento ruim equivale a uma negociação boa. Então, ele está dizendo que muitas vezes um sinal ruim equivale a uma negociação boa e muitas vezes um sinal bom equivale a uma negociação ruim, tá? Vamos lá. Pera, não sei de que, né, pessoal? Falando a meia hora já. Se você estiver posicionado contra um movimento, por exemplo, vendendo a primeira reversão de uma tendência de alta forte, em que o movimento teve cerca de 4 barras consecutivas de alta, ou 2 ou 3 barras grandes de alta, há muito momento para você estar colocando uma ordem na direção oposta. É melhor esperar por uma entrada, é melhor esperar por uma entrada, não realizar, espere uma entrada. Esperar que a tendência se torne por 1 ou 2 barras e em seguida entrar na segunda tentativa do mercado reverter. Então, o que ele está falando? Muitas vezes o mercado ele tenta reverter, você não entra depois da reversão, você tenta uma segunda reversão, tá? Vai ser muito melhor do que a primeira reversão. A probabilidade da certo é muito maior, porque as primeiras reversões tendem a falhar. Então, se você entra na primeira reversão, tá? A tendência é que falhe essa primeira reversão. Vamos olhar isso no gráfico aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Vamos falar desse gráfico aqui, dá tempo, para não ficar muito grande o vídeo. Houve muitas negociações de segunda entrada hoje, na figura 10.1, que é essa figura aqui. E todas, exceto uma, foram a um preço igual ou pior do que a primeira entrada. Observe a negociação ao longo da barra 10. Negociação ao longo da barra 10. O mercado está permitindo que você compre um tick melhor do que os traders compraram na barra 9. Está permitindo que você compre um pouquinho melhor do que na barra 9. Em geral, a máxima bom preenchimento, má negociação se aplica. Sempre que o mercado está oferecendo um preço vantajoso, assuma que você está interpretando o gráfico incorretamente. Sempre que você conseguir entrar um pouco melhor do que você deveria, normalmente você não deve fazer essa negociação. Mesmo que a barra 10 tenha sido uma segunda entrada, uma segunda tentativa de alta desse movimento de baixa, ela é uma segunda tentativa de alta onde esse fundo que ela acaba fazendo aqui, ó, está abaixo dessa entrada aqui do 9. Isso não é um bom sinal. Então, mesmo que a barra 10 tenha sido uma segunda entrada, o momento descendente estava forte, como visto pelo canal de alta apertado a partir da barra 8. Então, canal de baixa apertada aqui da barra 8. Então, tinha um canalzinho de baixa aqui apertado, né, e uma segunda tentativa de reversão. Tá? Como o fundo é mais baixo, ele não é um bom sinal ali para estar fazendo essa operação. Tá? Vamos lá. Antes de fazer uma negociação,
contra a tendência, quando a gente vai contra a tendência, é sempre melhor haver alguma evidência nas várias barras anteriores de que os compradores foram capazes de se mover mais do que apenas alguns ticks acima da barra anterior. Então a gente tem que sempre esperar que o mercado vem caindo, que os compradores se mostrem ativos, tá? Sempre temos que esperar isso. Como discutido no livro 3, né, a maioria dos topos ocorre a partir de algum tipo de micro topo duplo, como a barra 1 e a barra de reversão de baixa, duas barras anteriores. A barra 1, as duas baixas de reversão de barra aqui, ó, anteriores, né? E a maioria dos fundos ocorre a partir de algum tipo de micro fundo duplo, como a barra 18 antes da barra 17. Então eu tenho a barra 17 e a barra 18. Repara que aqui, ó, eu tenho uma tentativa de reversão, uma segunda tentativa de reversão, mas aqui eu já tenho fundos ascendentes, então aqui a probabilidade desse mercado conseguir andar é muito maior a partir desse ponto, tá? É muito maior a partir desse ponto. Ok, pessoal? Então, para não ficar muito extenso o vídeo, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar com os amigos, não esqueçam de continuar assistindo os vídeos. Comenta aí, pessoal, o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando ou não estão gostando, para fortalecer o canal. E vamos lá, vamos ver se daqui 2 dias eu solto mais um vídeo para vocês, tá? Um abraço a todos, boa semana e até a próxima. Valeu!